Oi, pessoal. Desejo que todos estejam bem. Nós estamos no horário antes do almoço, então é um horário ainda de bom dia, tá bom? Aqui na carta de Paulo para os Romanos, no capítulo 1 da carta, no item 20, ele fala das coisas invisíveis. Lembrando que o nosso canal é política e religião, certo? Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ele está querendo dizer o seguinte, que tudo que nós temos aqui na Terra são cópias do que está no plano do invisível, certo? Mas isso são estudos para a física quântica. Nós não vamos falar disso, tá? Aí ele fala sobre o espetáculo da criação universal, que é a mais forte prova disso, que ele está falando aos romanos, né? E é a manifestação maior contra o materialismo negativista, certo? Bom, no que isso nos leva a pensar e o que isso tem a ver com a política? Que a política não deveria estar desligada desse tipo de ensinamento. Que a política deveria ver as coisas, que as coisas aqui na Terra é uma cópia do invisível, é uma cópia do Criador, é uma cópia de Deus, né, para a nossa evolução. Ele faz as coisas para que nós evoluamos. E nessa forma de evoluir, eles nos dão materiais tangíveis, coisas para que nós possamos utilizar para o nosso aperfeiçoamento. Isso aqui é uma escola. Nós estamos numa escola onde a materialidade é necessária para a nossa evolução. E aí, então, ele diz que a própria materialização de todas as coisas, a criação divina, o universo, né? Essa criação universal é a mais forte prova, é a mais forte manifestação contra o materialismo negativista, certo? Nós temos um autor espiritual chamado Leon Denis, que ele escreve sobre Deus e a natureza. Ali nós temos a comprovação científica de que tudo é criado, tudo que é criado é a mais magnífica prova de que são cópias do que está no invisível. E ele fala assim, são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Porque se nós pegarmos uma obra, por exemplo, a obra da criação do rosto de Jesus, não foram feitas na época que Jesus estava aqui conosco, encarnado, né? Que estava na matéria conosco. Não foi feito naquela época, foi feito posterior. Né? Então, são as coisas criadas da tela mental do Criador, em qualquer tipo de arte. Que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base, até mesmo a ciência, né? A ciência, ela é criada, nós devemos ao Criador, lógico, né? Nós devemos àquele que criou, porque ficou ali perseverando, fazendo os testes, até conseguir materializar aquilo que está no invisível. Mas, por exemplo, nós temos que ter uma base, e essa base está ou em conhecimentos anteriores, ou naquilo que nós buscamos no plano invisível, que a nossa tela mental nos traz. E nós podemos materializar ela em forma de desenho, ou em forma de criação de alguma coisa que nós necessitamos aqui, no caso de remédio, no caso da alimentação, no caso do vestuário e tantas outras coisas que nós temos aqui na Terra. E todas essas criações, a televisão, a tecnologia, os automotivos, e etc, etc, etc. Tudo que nós temos aqui são criações que vêm do invisível. E aí vocês devem estar pensando assim, mas ela está afirmando isso por causa da carta de Paulo? Não, por causa de toda a obra psicografada, de todas as obras psicografadas. Né? E nós até podemos citar aqui na área do psiquismo César Lombroso e Gabriel Delany, que são pessoas que trabalham, e também tem o Camille Flammarion, que também trabalha nessa área do psiquismo, da telepatia.
O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias. Ou seja, quem fica na superficialidade, quem não quer acreditar nessas coisas, se apega ao materialismo, porque o materialismo as isenta de se corrigirem moralmente. Então, ele se apega ao intelectualismo, à ciência intelectual da materialidade, né? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Então, o homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias. E aquele homem que ele é sensitivo, ele sabe que existem forças acima dele, que são do invisível. Mesmo assim, ele ignora para poder se safar de corrigir sua conduta, né? Ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. Ou seja, nós temos uma limitação. Por que nós estamos na Terra? Nós estamos na Terra exatamente para sermos obliterados de tudo que existe da divindade. Por quê? Porque esse tempo de prisão na matéria é um tempo que é destinado à nossa educação moral, principalmente, e intelectual. Então, é para a nossa evolução espiritual e material. Então, é por isso que ele diz que lhe sustenta no habitat. Nós estamos aqui por uma coisa chamada fluido vital, que é um fluido nos doado, que nós temos essa vitalidade, essa vida, essa capacidade de construção e de reeducação, porque esse fluido vital, ele se esgota com o tempo e chega uma hora nós somos chamados a voltar à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, nós não podemos dizer que nós não temos nenhuma ligação com o divino, porque é o divino que nos doa esse tempo aqui na Terra. Então, esse fluido vital, que é o que nos mantém vivos, é o que nos sustenta aqui na Terra. Então, portanto, nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. A nossa eternidade é no plano espiritual e não na Terra. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira do que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Então, a gente não deve resumir a vida nesse tempo que a gente tem aqui, né? Na expressão do fluido vital da esfera carnal. Nós não podemos resumir a isso, porque se nós resumirmos a isso, nós estamos limitando a nossa capacidade de compreensão e limitando a nossa capacidade, inclusive, evolutiva. Então, nós não podemos fazer essa limitação. Essa limitação, ela é dada para aprendizagem e em todos os campos, principalmente na política. Por isso que, nos primeiros vídeos que eu gravei, eu coloquei que a gente fica indignada quando a gente vê uma pessoa utilizando os ensinamentos cristãos e desviando eles para receberem recursos de pessoas que não têm esse conhecimento e acabam se tornando vulneráveis à esperteza de pessoas políticas que se utilizam da religião, se utilizam dos pobres e desvalidos mentalmente e espiritualmente para lhes tirarem dinheiro, para comprarem as suas mansões, os seus jatinhos e se manterem no poder. Se mantendo no poder, por exemplo, nós estamos vendo agora um congresso que está, por tudo que se tem investigado, um congresso que está sendo manipulado, aliás, fazendo lavagem de dinheiro nas igrejas, nos templos, nos pastores, como é que chama aquelas pessoas que... Nos líderes evangélicos, eu estou falando no sentido evangélico da comunidade evangélica. Estou falando de todos aqueles que são cristãos, todos esses que são cristãos, eles trabalham o conhecimento evangélico. Então, toda pessoa cristã que se desvia, ela é culpada
porque ela está trabalhando fora daquilo que são as leis divinas, a lei do progresso estabelecida por Deus, inclusive por Moisés, lá no Velho Testamento, que fala que não mateis, não invejeis, não cobiceis, né? Não calumnieis. Então, todas essas formas de você desviar o ensinamento é crime diante de Deus, diante da lei. Os objetivos visíveis no campo de reformas efêmeras, ele já diz efêmeras, porque são passageiras, enquanto o fluido vital nos permitir ficar aqui na Terra. Resultando das forças invisíveis do planeta Terra, são resultantes das forças do plano invisível. Cumpre os deveres que te cabem, está dizendo, né? Para que todos nós cumpramos os deveres que nos cabem e receberemos os direitos que nos esperam, né? Que nos esperam. Fazei corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Ele está falando, o dia de hoje para eles é a encarnação. Esse tempo que nós estamos aqui, esse tempo que nos é dado para corrigirmos os nossos erros. Então, aquilo que nós já comentamos de outra vez, ele é dado para que nós corrijamos os nossos erros. Porém, nós muitas vezes recalcitramos, retrogradamos a nossa existência em função de erros do passado que voltamos a cometer. Então, nós somos seres recalcitrantes, estamos sempre cometendo os mesmos erros. Então, a mensagem que nós temos aqui para os políticos é para que eles prestem atenção nisso. Não são todos os políticos que estão recalcitrando, mas a maioria dos políticos recalcitram, voltam a trabalhar para o poder, voltam a trabalhar para aquele poder que eu falo sempre que é da direita extremista, que vai trabalhar sempre a questão do desvio da conduta. É um desvio de conduta, que é trabalhar só por dinheiro, só pelo dinheiro, né? Agora, por exemplo, o Congresso tem uma equipe lá dentro querendo bloquear o projeto do governo, que é aprovar a 6x1, a derrubada da 6x1, para ficar 5x2. Para favorecer o trabalhador, para que o trabalhador tenha condições de ter momentos de estudo na sua vida particular, ter momentos com a família, ter momentos de viver a sua própria vida. Agora, o 6x1 tira isso do trabalhador, porque ele chega em casa exausto, não tem condições de criar seus filhos, não tem condições de conviver com seus filhos, educar seus filhos. Os filhos se desviam, vão para outros caminhos. Então, é uma vida muito difícil essa lei que obriga o trabalhador a trabalhar a 6x1. Então, o que se está buscando agora é reduzir esse tempo. Aí o empresário diz que vai ter problemas, etc. Não vai ter problema, gente. Não vai ter problemas, que quando o empregado é favorecido, tem mais saúde, tem mais tempo com a família, ele produz mais, ele produz melhor, ele vai favorecer mais, vai ser muito melhor para os que empregam. Então, eu não consigo perceber no que derrubar a 6x1 vai prejudicar o sistema. Então, é isso que nós temos que pensar, e nós que somos da parte da religião, nós não podemos estar à parte da política. Nós temos que falar essas coisas, para que os políticos caiam na real enquanto é tempo, né? Não se destruam, não destruam as comunidades para as quais os elegem. Não traiam aquele que confiou em você. A traição é um dos piores crimes que tem para a humanidade. Bom, então, que nós fiquemos com a nossa consciência tranquila, de dever cumprido. Até a próxima.